Primeiro, eu gostaria de fazer um breve comentário deste hino que nós acabamos de louvar a Deus no Espírito. Castelo Forte. Talvez eu até já tenha falado isso aqui, mas nunca é demais lembrar desse hino. Esse hino foi composto por um monge agustiniano alemão chamado Martinho Lutero, conhecido de todos nós, e foi um instrumento de Deus no avivamento evangélico. E esse monge, ele foi, pelas suas análises da palavra de Deus e pela pregação, pedindo o respeito à palavra de Deus e condenando um clero que não respeitava a palavra de Deus, respeitava o que era ditado por um líder que não baseava na palavra de Deus, baseava em interesses políticos, pessoais, financeiros, e ele se levantou contra isso. Ele foi condenado à morte. E para que a condenação à morte não fosse consumada, para que a sua execução não fosse consumada, que seria uma execução bastante calorosa, normalmente eles eram os condenados à morte. Nesses casos, considerados condenados à morte por heresia, eles eram queimados vivos. Então, para não ser queimado vivo, ele foi escondido no castelo. E nesse castelo que ele foi escondido, o amigo dele, que era o príncipe da Saxônia, príncipe Frederico, que o escondeu nesse castelo para que ele não fosse executado, foi, se não me engano, ele foi condenado pela dieta de Worms, né? Exatamente. Esse príncipe que o escondeu chegou para ele e falou o seguinte: aqui você pode ficar tranquilo, você está escondido no meu castelo, esse castelo é forte, aqui ninguém vai te pegar. E ele respondeu compondo esse hino: castelo forte não é castelo de pedra, castelo forte é o nosso Deus. E esse hino também fala da palavra. Ele aproveitou nesse momento, não só compôs esse hino, como ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, de tal forma que a Bíblia até então ela era escrita em grego, latim, hebraico. Então o estudo bíblico estava restrito aos grandes doutores, às pessoas de muita cultura, mas nem ao clero. Quem assistiu o filme Lutero, num debate, assistiu, né, irmã Mari? Num debate de Lutero com o cardeal Caetano fala: isso é um absurdo, a Bíblia é complicada até por um sacerdote mediano. Ele fala isso. Quer dizer, mesmo dentro do clero, era só uma casta, uma aristocracia que tinha direito de analisar a palavra de Deus. Até hoje. Oi? Até hoje. Até hoje, não aqui. Já conversei com muitos padres que não. Assim, até hoje, e muitas vezes nós vemos crentes comuns, que não são pastores, não são ministros, colocando o padre no chinelo. É muito comum nós vermos isso. Inclusive, nós temos até aquele testemunho daquele padre mineiro, né? Que ele convocou um crente lá, simples, que ele conhecia, e falou: vai na minha igreja falar sobre dízimo, que eu tenho interesse em pôr isso na igreja católica. O crente foi lá na igreja católica, converteu a igreja inteira e o padre. E o crente não era pastor, não era ministro. Era ungido e conhecedor da palavra de Deus, amém? De qualquer maneira, esse hino também foi muito pertinente ao nosso caso. Nós estamos falando de família sobre ataque, e castelo é o que nós usamos para nos defender de ataque. Os castelos foram inventados na Idade Média exatamente para que os senhores feudais habitassem no castelo e a servidão toda cultivasse
a terra, servindo ao senhor feudal, provendo ao senhor feudal da sua riqueza, da sua pompa, do seu conforto, mas no momento em que o inimigo atacava, todo mundo corria para o castelo. Era o lugar onde o povo se refugiava dos ataques. E a família está sob ataque, e nós estamos vendo isso nos nossos dias e sentindo. Eu fiz uma lembrança de um casamento que está sendo realizado. Esse casamento, com a graça de Deus, com as nossas orações, vai perdurar, e pedimos a Deus que essa família que se funda, está sendo fundada, está sendo consolidada perante Jesus, com as bênçãos de Jesus nesse momento, será uma família forte dentro da igreja. Mas essa família tem uma particularidade. Um dos membros dessa família que está sendo fundada é filho de pais separados, e mais ainda, pai pastor. Meu pastor, o senhor falou sobre a questão da igreja aí. Só um minutinho, vai. E é só uma introdução, ainda não é estudo propriamente dito, só um minutinho. O que me interessou é que essa questão da igreja católica, né, o primeiro erro deles, eu deduz, né, que foi a questão da indulgência, né, na época até mesmo bem muito antes de Latim Império. Que aí o primeiro erro principal mesmo da igreja, o erro da igreja católica, foi essa questão da indulgência. Não foi o primeiro erro. O primeiro erro da igreja católica foi se unir aos políticos e fazer uma miscigenação, um sincretismo entre costumes pagãos. Exatamente. Isso nós já estamos antes do Império Romano. Em cima disso, as coisas, em cima disso tudo, não vamos, eu peço pelo amor de Deus, não vamos aprofundar isso, porque o assunto não é esse. Mas o início foi se unir com ideias políticas, se unir com o Estado e fazer o sincretismo com antigas religiões. Em cima disso aí veio tudo. Aí veio mariolatria, idolatria, infalibilidade papal. E com essa da infalibilidade papal, no dia que o Papa estava sem dinheiro, como ele tinha poder de esvaziar o purgatório, certo? Ele começou a vender as indulgências. Só que numa das teses de Martinho Lutero, ele colocou em xeque. Ele falou: se esse cara tem poder de esvaziar o purgatório, por que não faz por amor e não por dinheiro? É porque não tem amor. Tá? Mas vamos falar da família. Eu citei esse exemplo que um dos nubentes é filho do pastor separado. Então, está o pai com a esposa e a mãe, provavelmente com o esposo, não sei detalhes, intimidade. Mas isso é uma coisa que nós vemos na nossa igreja. Então, quando nós falamos em Castelo Forte, nós pensamos, esse castelo está com as muralhas fendidas em muitos pontos. E o inimigo está penetrando, não está? Não, o inimigo já penetrou. Quem não tem um caso de divórcio na família? Alguém? Não tem. Não tem. 1, 2, 3. Mas poucos não tem. Estou falando de família até primos, tios, certo? Pelo menos uns 2 graus. Mas a grande maioria tem. Quando não tem um ministro que já se divorciou? Quando esse ministro não tem um filho ou uma filha que já se divorciou? O que eu quero dizer com isso? Trabalhei muitos anos com casais aqui nessa igreja, no Ministério de Família. E o grande problema é o seguinte: ainda existe um termo que eu aprendi com aquela juíza de Santo André, um fetichismo de que na igreja não acontece nada. Na igreja acontece.
nós achamos que divórcio, que comportamento imoral, que falta de amor, que individualidade, que interesses carnais é coisa do mundo. Aqui na igreja não tem. O pior é que tem. E a família está sendo destruída. Esse ataque que está acontecendo é dentro da igreja. A igreja não está se refugiando no castelo correto. Aquele monge agostiniano falou: castelo forte é o nosso Deus, não é pedra. E nós estamos nos blindando de um castelo de pedra. Castelo de pedra cai. O próprio Jesus, quando falou do templo, falou: não ficará pedra sobre pedra. Castelo de pedra é facilmente destruído ou derrubado. É só uma questão de tempo. Quem assistiu um filme chamado Cruzada sabe o que aconteceu com as muralhas de Jerusalém. Quem leu um livro chamado Anjo Negro? Alguém leu? Vale a pena. É de um escritor finlandês, não sei se assim pronuncia. Se a Ula tivesse aqui, ela me diria se está certo. Se escreve Mika Waltari. É um livro chamado Anjo Negro, que fala sobre a tomada de Constantinopla pelos otomanos. É um livro também. Esse mesmo autor também escreveu um livro chamado O Egípcio, que virou filme e que faz sucesso. Alguém já deve ter até assistido esse filme, tá? Muralhas foram feitas para serem derrubadas. O nosso Deus não. O nosso Deus foi feito no princípio e nada o derruba. Todo mundo que tenta derrubá-lo acaba dando um tiro no pé. Eu convido aos irmãos para lermos um texto longo, um pouquinho longo da palavra de Deus, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 26. Quem? Oi? Quem que vai? Eu posso ler ou alguém possa ler, mas... Indica alguém. Algum voluntário para ler? A Mara levantou primeiro a mão, tá? Gálatas 5, de 1 a 26. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Glória a Deus. É um texto um pouco longo, mas eu acho que resume esse texto mais ou menos o que está acontecendo na nossa igreja. Hoje eu não estou falando com a família brasileira em geral. Eu estou falando em especial com a família cristã. Primeiro, quando Paulo fala em circuncisão, essa circuncisão tem um simbolismo nos dias de hoje, que é aquele simbolismo do cristão de carteirinha. É o simbolismo do cristão de camiseta escrito Jesus Cristo. É o simbolismo do cristão de peixinho na parte de trás do carro. O próprio Lutero, num debate na universidade no qual ele estava estudando, se doutorando em teologia, ele diz: existe salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. Essa é uma frase clássica de Martinho Lutero. Nós estamos procurando o nosso castelo forte na igreja e não em Cristo. Cristo é claro nos seus ensinamentos. Colocar um documento nos identificando como cristãos e não seguindo os seus passos, nós estamos crucificando Jesus uma segunda vez, expondo Jesus ao vitupério. Amém? Esta é o significado do termo circuncisão quando estamos falando de família. Lógico, o termo circuncisão pode estar ligado à lei. Pode falar, irmão. Microfone por irmão. Aqui, ó. Um ponto muito interessante agora, precisado pelo senhor aqui, é sobre a questão da lei, né? Aquele que está debaixo da lei, está debaixo de maldição, né? Teve um tempo atrás, eu procuro ser breve, pastor, e a igreja, eu estava num debate com o pessoal que eles são da Adventista, e eu esclareci para ele a questão da lei, né? E eu falei, olha, quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Só que eu ouvindo agora o texto que o irmão ler agora, e a irmã falou aqui, deu seguimento ao texto e a narração do contexto aqui, eu pude observar que é a questão do pecado, porque a irmã também citou sobre a questão da massa, que um pouco de fermento, ela leva a massa toda, né? E aí eu percebi que a questão do pecado, ou seja, o pecado nos faz, né, pastores, igreja amada de Cristo, faz que nós se tornamos escravos dessa lei, que é o pecado, e nos se tornamos amaldiçoados por estar nessa situação do pecado. Aí eu queria deixar um texto, eu posso deixar um texto bem rapidamente, só para finalizar, lá em Romanos capítulo 10, e o mesmo versículo diz que, visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca eu faço confissão a respeito da salvação. Então, só através de eu confessar Cristo,
que nem foi citado aqui, na verdade, pastor, é que nós possamos estar livres, na verdade, pastores, dessa maldição. Muito obrigado pela oportunidade. De qualquer maneira, nós vamos entrar no pecado em si. Eu pediria aos irmãos que qualquer observação seja diretamente relativa ao assunto que é a família sob o ataque. Porque senão o debate vai se ampliar, e não que os debates sobre a palavra de Deus não sejam interessantes, sempre são discutidos. Mas infelizmente nós temos que reservar esse tempo para o assunto que é a família sob ataque. Agora perguntava: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A maioria dos casamentos dentro da igreja, eles começam bem. Glória a Deus, aleluia, oremos juntos, vamos entrar no coral, vamos evangelizar. E por que cai? Por que acontece? Mais para frente ele fala no mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. E nós vemos dentro da igreja pessoas que amam o seu próximo como a si mesmo. Mas aquela pessoa mais próxima, que está do seu lado, que dorme ao seu lado, que expôs a intimidade para você, que julgou compromisso eterno perante Deus, você não ama como ama o patrão, como ama o colega de trabalho, como ama o vendedor de pão da padaria, como ama o mecânico que cuida do seu carro, como ama o médico que cuida da sua saúde, o dentista que cuida dos seus dentes. Você muitas vezes sai de casa e dedica muito mais o tempo ao trabalho do que à sua própria família. E o seu comportamento dentro da igreja é um, o seu comportamento dentro de casa é outro. Mas pastor, o senhor vai falar de ataque na igreja? Ataque contra a família é internet. Ataque contra a família é prostituição. Ataque contra a família é Rede Globo. Ataque contra a família é novela. Me desculpem, isso daí já está com a barba aqui embaixo. Nós escutamos todos os dias essas coisas. É o mundo que ataca a família. Só que esquece que Deus coloca você como atalaia nas muralhas. Deus fala: vigiai e orai. E quem já assistiu um filme de guerra, de ataque contra castelos, sabe que a maioria das vezes a brecha acontece naquele lugar que você negligenciou. Naquele lugar que você esqueceu de guardar, naquele ponto que você esqueceu de orar e de vigiar, é aí que ocorre o ataque contra a família. Castelo forte não é uma casa paga. Castelo forte não é o salário dos familiares. Castelo forte é a fé. A fé que os dois têm. Mas eu tenho fé, eu aceitei a Jesus. Eu sou cristão, eu ando com uma Bíblia debaixo do braço. Eu coloco um peixinho no meu carro. Eu tenho um cartão de membro. Eu tenho fé. Se você tem fé, você cumpre isso. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quem é casado aqui, olha em pensamento para o seu cônjuge e se pergunte: eu estou fazendo isso com o meu cônjuge? Para cada um dos gomos dessa mexerica que se chama fruto do Espírito, eu estou lhe dando amor. Estamos gozando desse amor. O nosso lar tem paz. Eu tenho longanimidade. Eu sou benigno com essa pessoa. Eu sou bom. Eu acredito naquilo que eu me comprometi perante de Deus. Eu sou manso.
eu sou flexível, eu sou complacente com as coisas, você está seguindo cada gomo dessa mexerica chamada fruto do Espírito? Ah não, eu só sigo uma. Não, a palavra de Deus é clara, é fruto, não é frutos. Por isso que a gente sempre ilustra como uma mexerica. Mexerica toda é o fruto, cada gomo você tem. Ah, eu não consigo, tu não consegue? Agora sim, é o verdadeiro castelo forte. Uma terapia pode te ajudar a viver melhor. Um dinheiro pode te dar um conforto maior. Mas o que vai dar o fruto do Espírito na sua vida e na vida do casal é exatamente você se habitar dentro do esconderijo do Altíssimo. É você mudar para dentro do verdadeiro castelo forte. E mudar para dentro do verdadeiro castelo forte não é mudança de endereço, é mudança de atitude. Não é mudança de domicílio, é mudança de comportamento. É muito comum aquela piadinha do pastor que estava na igreja e chegou uma irmã com o caminhão de mudança. Muitos conhecem, quem não conhece, vou contar de novo. A irmã estava chegando com um caminhão de mudança. Aí o pastor falou: o que foi, irmã? Estou mudando para a igreja. Estou mudando para a igreja? Aqui é igreja, não é lugar de morar, aqui é casa de oração. Não, mas eu quero morar aqui, pastor. Não, mas irmã, é impossível, por favor. Se a irmã não tem condições financeiras para morar em algum lugar, a igreja pode levantar uma oferta, não sei, nós damos um jeito, mas... Não é, tenho condições financeiras, eu tenho, graças a Deus. Então por que a irmã quer morar na igreja? Por causa do meu marido. Ah, entendi. Ah, tá. É porque o seu marido passa o tempo todo na igreja? Não, é porque o meu marido só é crente dentro da igreja. Isso daí não é coisa do mundo, não. Essa história ilustra uma coisa da nossa igreja. O principal inimigo, lógico, nossa luta é contra os principados e potestades, contra o inimigo das nossas almas. Mas nós temos que analisar que o principal inimigo, o principal atacante da nossa família somos nós mesmos. É a nossa falta de amor a Jesus, é a nossa falta de temor a Deus. A palavra de Deus foi falada diretamente por Jesus e relembrado nesse trecho por Paulo: amar ao próximo como a si mesmo. E o que está acontecendo na família é, primeiro, o individualismo. Amar a si mesmo como a si mesmo e dane-se o próximo, por mais próximo que esse próximo esteja de mim. E esse próximo pode ser até a mãe dos meus filhos, até o pai dos meus filhos. Individualismo. Quantos maridos desempregados tendo uma família para cuidar? Aparece oportunidade de emprego, mas não é isso que Deus tem para mim. Deus tem coisa maior. Alguém já ouviu essa história? Não, eu não ouvi, não, que é isso? Não, vão dizer que eu estou... Não existe na igreja. Você é o circunciso, se você pensa que não existe na igreja. Certo? É o famoso braço curto. Conheço pessoas que durante muitos anos... Conheço uma pessoa da igreja, durante muitos anos trabalhou numa grande empresa de transporte, uma estatal inclusive, da área de transporte. Aí um belo dia ele foi demitido. Um belo dia ele foi demitido dessa empresa. Ele recebeu o fundo de garantia muito grande, uma multa contratual trabalhista muito grande. E o que ele fez? Foi visitar os parentes na Bahia. Gastou esse dinheiro, chegou na Bahia, visitou o pai, a mãe, os irmãos, mostrou para os parentes que ele era uma pessoa de sucesso. A esposa foi junto? Não. A esposa tinha que trabalhar. A esposa não podia tirar férias.
A esposa não queria largar o emprego para ir para a Bahia. Sabe o que aconteceu com esse casamento? Não preciso contar. Aquilo que vocês estão imaginando foi exatamente o que aconteceu com esse casamento. Tá? E outra coisa que está acabando os casamentos, e agora eu vou dizer uma coisa: os homens podem me chamar de traidores, mas a maior parte dos nossos casamentos, a causa tem sido o sexo masculino. A Bíblia fala: mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Não fala? A Bíblia está falando para elas. Tem marido que coloca essa frase em cima da televisão, piscando, para lembrar a esposa que quem manda é ele, e que Deus está falando isso. Se lá quem manda é ele, ou deixa de mandar, se é essa a interpretação, é Deus falando para elas. Se elas estão cumprindo isso, é entre elas e Deus. Não use a palavra de Deus para alimentar o seu individualismo. O individualismo masculino é cultural. A palavra de Deus fala que a mulher deve se sujeitar ao marido. Agora, tem alguma frase na palavra de Deus que fala em cabra macho? Em fala que eu não levo desaforo de mulher? Que mulher que me contraria, eu quebro os dentes. Mulher comigo é debaixo de paulada. Tem algum trecho bíblico que faz isso? Nem na lei, tampouco no Novo Testamento. Não tem nenhum trecho bíblico que fala disso. E no entanto, vocês nunca ouviram esse tipo de coisa entre roda de homens dentro da igreja? Eu já ouvi e muito. Isso é cultural. Isso é cultural. Não sejamos hipócritas. Nós estamos deixando a nossa cultura, o nosso antepassado, os nossos antepassados, as ideias antigas persistirem no nosso comportamento. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, pregou o amor. E o homem prega a contenda, prega a porfia. É uma das, além da idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Porfia não é porfia no mundo, não. Não é aquelas, a mulher que só sabe porfia, não. Porfia quer dizer contenda, briga, baixaria, no termo popular, certo? Delegacia da mulher. Eu trabalho no Instituto Médico Legal. Hoje eu dei plantão. Mulher apanhando não é lenda. Ah, mas elas merecem. Peraí, elas podem ter errado. Ah, mas ela me chamou de frouxo. Sim, tudo bem. É errado chamar de frouxo. Não tem que magoar ninguém. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não tem que chamar de frouxo. Mas você também não tem que bater nela. Ah, mas eu não engulo mulher falar isso de mim. Você engole se o Everaldo falar de você? Vocês conhecem o Everaldo, cunhado do Caraburu? Vocês engolem se ele falar isso de você? Engole. Então você é um covarde. Me desculpe. Eu tenho aversão, eu tenho asco a homem que só é macho na frente de mulher. Quer mostrar que é macho? Tudo bem, vai ser macho na frente do Everaldo. Hoje eu fui trabalhar de bicicleta. Eu tenho que explicar, só que o Everaldo tem 2 metros. E explicar. O Everaldo, se ele ficar aqui embaixo, tá? Ele é mais alto que eu aqui em cima. É o cunhado do Caraburu. É o senhor de pele negra. É um autêntico bola 7. Certo? Mas quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente amorosa. Não tem tempo ruim, está sempre rindo. Mas o pessoal não enfrenta ele. Hoje eu fui trabalhar de bicicleta. Eu fui trabalhar de bicicleta e quem anda de bicicleta em São Paulo sofre muito. Por quê? O ônibus te corta, o carro te empurra para o lado. Aí eu paro para pensar, será que se eu fosse uma jamanta, ele faria isso? Vocês aproveitam
Vocês não. O ser humano aproveita do mais fraco, não enfrenta o mais forte, aproveita do mais fraco. Na escola, ridiculariza aquele que é mais fraco, que você sabe que não vai te agredir pela ridicularização. No trabalho, explora o funcionário mais fraco. Deixa o funcionário trabalhar para você e render a riqueza para você. Esse pensamento, muitos irmãos estão colocando dentro da igreja. Dá o microfone para ele, Nenê. Ele tinha levantado. Pode falar, irmão. Que a questão das mulheres, né, que a mulher sobre as mulheres amar cordialmente, inclusive. Fala no microfone, irmão. Se eu explicasse para mim. Ah, tá. Agora eu peguei um fio da meada um pouco aí, dentro desse. Então, eu queria que o senhor explicasse para mim um pouquinho sobre a palavra, o que significa a palavra cordial. Né? Eu conheço um pouco assim a palavra, mas eu queria que o senhor explicasse. Cordial? Que as mulheres devem amar os maridos cordialmente, né? Não, não é as mulheres que têm que amar o marido cordialmente. Nem o marido. Um ser humano tem que amar o outro cordialmente. Cordialmente. Isso é uma ordenança de Jesus. Referenciar o marido também nessa parte. Não, peraí. Você tem que amar ao próximo, seja ele homem, mulher, gay, travesti. Você tem que amar como a si mesmo. Porque muitas das vezes, que o senhor expôs aí, né, da questão do homem brigar com a mulher. Muitas das vezes a separação também vem muito da mulher também. Nós vamos chegar na mulher. Aliás, eu falei a maioria. Vem muito da mulher. Não. Eu não quero que isso se torne um debate, uma guerra de sexos. Mas eu já falei do homem e eu ainda estou no homem. Nós vamos falar da mulher. Porque às vezes, lá no L, né, a mulher, ela já foi induzida a já levar o homem ao erro, né? Ela não foi induzida a nada. Irmão, me desculpe. Ela pode ter pecado. Agora, o homem pecou ela. O inimigo usou a serpente, não foi isso? Sim, peraí. Nós vamos chegar nisso, tá? Estamos falando do homem. Agora, o homem foi frouxo. O homem aproveitou que a mulher pecou e arrumou a desculpa que ele queria para pecar também. E quando Deus falou, por que você fez isso? O que o homem falou para Deus? A mulher que tu me deste. Foi isso que ele falou para Deus. Ele até deve ter imaginado, ele não falou essas palavras para Deus, mas ele deve ter imaginado. Ó Senhor, eu não queria, foi o Senhor que me deu. Eu estava dormindo, inclusive. O Senhor não pergunta, eu estava dormindo, quando eu acordei ela estava lá. Culpou a Deus ainda. Adão foi frouxo. Adão foi frouxo. O que um verdadeiro homem devia fazer? Devia falar, isso é pecado, eu não vou comer esse fruto. Deus deixou claro. Ah, mas eu já comi, agora você comeu. Se você já comeu, vamos pedir perdão a Deus. Essa influência do pecado é o que o Paulo fala aqui, que é a pouca farinha que contamina toda a massa. Tem outra passagem bíblica que fala da farinha, da levedura, certo? Mas fala no sentido bom. A bondade também pode contaminar. O fermento, ele pode fazer inchar a massa e tornar a massa mais bonita, mais vistosa, mais gostosa. Nós sabemos qual é a diferença entre comer um pão com fermento e um pão sem fermento. Pode falar, irmão. A gente vê que pela carne, assim, a gente vê, a gente já pode falar, já. A gente vê que pela carne Adão respondeu certo. Ele falou da maneira que a carne responde, mas por Deus ele não cobrou a Eva, ele cobrou cabeça, como foi ensinado na semana passada, que o homem deve ser cabeça da mulher igual Cristo da igreja. E eu ofereço oportunidade em nome de Jesus, amém. Amém. Aliás, muito bem lembrado. O homem deve ser o cabeça no comportamento. No comportamento.
E o que nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo que isso não está acontecendo. O homem não está sendo cabeça, o homem está sendo um braço curto, preocupado com a sua individualidade. Nós estamos falando no capítulo individualidade. Aliás, eu tinha separado até um trecho da palavra de Deus para falar de individualidade. Coincidentemente, o Caramuru pregou esse trecho domingo, quando ele falou de Caim, certo? Caim matou o irmão por quê? Pela individualidade, certo? Quando o Caramuru foi aprovado no concurso para juiz, o que a irmã dele fez? Aplaudiu, se sentiu orgulhosa, ficou feliz, dividiu a felicidade, ou ela pensou, não, ela dividiu a felicidade, ela compartilhou. Pela fé, Abel deu melhor oferta, melhor, não foi a oferta mais cara. E por que aquilo atingiu a Caim? Caim fechou a cara, porque Caim era um indivíduo, ele não acreditava no sucesso, que o sucesso do irmão dele poderia ser o sucesso dele também. Os meus irmãos, eu costumo dizer, na minha família somos 4 irmãos, todos são médicos. Em termos de finanças, em termos de títulos acadêmicos, eu sou o mais pobre de todos. Não só financeiramente, como em termos de título acadêmico, eu sou o mais pobre de todos. No entanto, eu me orgulho do sucesso dos meus irmãos. O sucesso deles, para mim, é o meu sucesso. E eu procuro me espelhar no sucesso deles. Eu compartilho esse sucesso deles. Nada impedia Caim de compartilhar o sucesso do irmão perante Deus. Ele poderia falar: parabéns, irmão, na próxima vez vou procurar fazer do mesmo jeito. A palavra de Deus não fala em valores, hein? Se pegarmos o fruto da terra que Caim ofereceu a Deus, e pegarmos o fruto do pastoreio que Abel ofereceu a Deus, se nos dias de hoje pudéssemos transformar isso em dólares, talvez em dólares, a oferta de Caim fosse até maior, mais cara que a oferta de Abel. Talvez, não sei, mas em Hebreus fala, a oferta de Abel era melhor, porque era das primícias, era o que ele tinha de melhor para poder dar. Irmão, pode falar? Eu queria que eu explicasse o texto de Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola... Eu vou explicar o da mulher quando eu chegar na mulher, irmão. Eu ainda estou falando no homem. Entendeu? É que eu já estou saindo, só para deixar claro. E ele fala sobre a questão da... versículo 10, 9. O louco zomba do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Isso aqui também para as mulheres também. Obrigado. O que nós temos que combater é o seguinte: é a chamada guerra dos sexos. O casamento, ele deve ser pautado no amor. Eu estou falando aos homens, depois nós vamos falar com as mulheres. Mulheres não são as vestais, as santinhas, e os homens, não. Eu estou falando dos defeitos dos homens. E agora nós vamos falar em seguida, depois que terminar os homens, nós vamos falar das mulheres. Certo? Mas antes de tudo, há o individualismo. E o individualismo, ele vale tanto para o homem quanto para a mulher. Outra coisa, as palavras
as palavras da Bíblia para as mulheres, elas têm validade. O irmão acabou de citar uma palavra, certo? Tem validade para as mulheres que leem as Bíblias. Elas sabem ler, elas são inteligentes, elas têm capacidade de interpretação, elas podem aprender a Bíblia, inclusive ensinar a Bíblia, certo? Nós tivemos até um caso na história de uma mulher que sabia tanto a Bíblia, que se tornou papisa. Só que ela se disfarçou de homem. Chegou a se tornar papisa, porque ela começou a estudar num seminário, disfarçada de homem, e foi subindo na hierarquia, cada vez estudando, cada vez mais e mais. Joana, e chegou a Papa. A Igreja Católica procura abafar isso daí. Eu tenho o livro dela, A Vida da Papisa. Muita calma nessa hora. Eu tenho o livro da Papisa Joana. Eu não digo para os irmãos que eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou um pouco, dentro daquilo que é necessário para o meu conhecimento, eu sou um pouco curioso. Então eu ia passando numa livraria de livro usado, procurando comprar um livro do Alberto, um homem que foi padre, ele era gaúcho. Se ele tivesse se convertido, ele seria o apóstolo Paulo do século XX. Mas ele não se converteu, ele ficou em cima do muro, chamava-se Roberto Roder. O senhor conhece? Não. Eu procurando, esse homem tem mais ou menos 500 livros escritos, por aí. Um homem muito inteligente. E eu procurando esse livro dele, eu comprei, inclusive eu tenho. E eu vi um livro lá, assim, por curiosidade, numa livraria de livro usado, mas um livro novo. A Vida da Papisa Joana. Eu falei, peraí, Papisa Joana? Não, isso aqui é curioso. Eu peguei, olhei, falei, moço, quanto é? Ele falou assim, é R$10. Eu falei, eu vou levar. Comprei o livro e li. É aquilo que o senhor está falando. Ela conseguiu bolar, né, como se fosse homem, e chegou a ser papa. Quando ela estava sendo carregada no andor pelos os fiéis, ela deu a luz, né? Aí foi descoberto. Isso naquele tempo, eu não vou lembrar a data, mas já vou terminar, pastor. Acontece o seguinte, nos nossos dias, o senhor lembra que em Portugal, na guerra do escravo, uma mulher lá em Portugal, que era general do exército, e foi descoberto que ela era mulher. Porque o fotógrafo dela, ela tirava foto com ele e diminuía o valor. Mas num certo tempo, ela chegou, não quis pagar o fotógrafo denunciou. E aí foi a ruína dela. Só lembrando uma coisa, muitas pessoas admiram o conhecimento bíblico do pastor Caramuru, mas as irmãs que são alunas da esposa do pastor Caramuru sabem que o conhecimento bíblico da irmã Rosana não fica nem 1 milímetro atrás do conhecimento bíblico do pastor Caramuru, certo? Aí você fala, o pastor Caramuru que influenciou ela. Pode ter sido até o contrário, não tenho certeza, não estava lá para ver. De repente foi até o contrário. De repente a iniciativa toda foi dela e o pastor Caramuru entrou nessa, certo? Não sei. Mas isso pode muito acontecer. E quantas vezes o irmão está com aquela dificuldade de levantar no domingo e a esposa fala, vamos para a escola dominical. Quantas vezes isso acontece? O pior que aconteceu comigo não foi a esposa falar, foi minha filha, quando ela tinha 6 anos de idade. O senhor não vai para a escola dominical? Meu Deus, não tinha onde pôr a cara, certo? Ou quando o filho da gente fala, a gente senta para almoçar com pressa, o senhor não vai orar? Nós estamos deixando esses hábitos básicos do cristianismo, do comportamento. Não é orar, não é colocar um papel lembrando para orar. Não é colocar um despertador no celular lembrando para orar. É ter o hábito de orar. A palavra que eu li fala que vocês estão libertos. E vocês estão aproveitando da liberdade que vocês têm em Cristo Jesus para experimentar o mundo. Nós somos libertos por Deus porque nós temos um livre-arbítrio. E nós estamos abraçando o mundo por conta desse livre-arbítrio, para experimentar o mundo
E nessa experimentação, nessa experiência que nós temos no mundo, nós podemos aprender o que são os ensinamentos de Deus. Quando nós saímos para o mundo, a palavra de Deus é clara, nós aprendemos muito quando saímos do mundo. Mas a consequência disso pode ser grande. O filho pródigo conseguiu encontrar o seu pai, mas às vezes pode ser tarde. Ele poderia ter chegado lá. Onde é que estava o meu pai? Seu pai mudou. Seu pai vendeu a fazenda e foi morar em outro lugar com o seu irmão. E mesmo ele encontrando o pai, o sofrimento que ele teve em comer as bolotas do porco, em ter vontade de comer as bolotas do porco, certo? O pastor Aldenir Nelson até falou, né? O cara estava até meio já, porque ele deveria ter vontade de comer o porco, né? Ou provavelmente ele seguia a lei judaica, que era proibido comer o porco, talvez, por isso que ele tinha vontade de comer as bolotas. De qualquer maneira, com certeza ele já devia estar meio afastado do pai dele, ele devia estar completamente. Quantas vezes nós vemos irmãos da igreja afastados da fé, completamente variando, completamente insensato, falando coisa por coisa? Quantas vezes nós nos deparamos com isso? E a individualidade, nós citamos o exemplo de Caim. A individualidade, Caim respondeu claro para Deus quando falou: onde está o teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Claro que você é guardador, não é seu irmão? Quantas vezes nós lavamos a mão em relação ao nosso cônjuge, em relação à nossa esposa, em relação ao nosso esposo? Nós lavamos a mão, não fui eu que fiz, foi ele. Quem é o cabeça da casa? Se a minha esposa estourou o cheque especial, o responsável sou eu. Mas foi ela que estourou o cheque especial, ela que gastou mais do que devia. Sim, mas quem responde perante Deus sou eu. E o marido? O marido foi para a Bahia, mas você ficou quieta? Não é melhor não contrariar. Sabe por quê? Porque ele grita. Perante Deus, você vai responder por essa individualidade. Pela paz no lar. Pela paz no lar, você vai deixar coisa errada acontecer? Agora também tem a individualidade da mulher. Existem pequenas coisas que dão identidade ao homem quanto à mulher. Os hábitos de se vestir, as características que Deus para um ou para outro, Deus deu para cada um. Existem as características. Embora em casa nós somos uma comunhão de bens, tem algumas coisas individuais. Eu não uso escova de dente na minha esposa, lógico. E se eu usar, ela vai ter nojo de usar também e vice-versa. Existem pequenas coisas de individualidade. Agora, tem família que faz questão de comprar uma casa grande, construir uma casa enorme e fazer banheiros separados, armários separados. Isso é um individualismo. Carros separados. No meu carro você não põe a mão. Por que você foi embora com o meu carro? Porque no meu carro eu tenho as minhas coisinhas, o aparelho de som é aquele que eu tenho, lá eu deixo o meu batom, lá eu deixo a minha chave. Mas o carro é dos dois. No exato momento eu estou com um carro só na família. Tinha dois até há pouco tempo atrás, coloquei a venda está numa loja e vendendo, só temos um carro no exato momento. Esse carro eu procuro deixar a maior parte do tempo com a esposa, porque ela leva as crianças na escola. Quando eu estou trabalhando, eu trabalho o dia inteiro. No momento que eu estou trabalhando o dia inteiro, esse carro está parado numa garagem. Sendo que nesse momento, a esposa que não trabalha fora, ela pode fazer um monte de coisa. Pode levar a mãe dela no médico, pode levar as crianças no médico, pode pagar as contas, pode fazer um monte de coisa. Mas o carro é nosso. Não tem essa individualidade. Certo? A opinião é uma coisa. Mas nós temos que agradar as mulheres. Você sabe como é que elas são, né? Elas são exigentes. Elas são exigentes, nós temos que agradar, sim. Mas não temos que pagar o preço do pecado para isso. Alguém quer falar? Pois não, pastor?
particular, nós temos vivido, que a idade influencia muito no que o senhor está falando, e peço perdão se eu estiver errado. A gente é jovem, a gente corre, e às vezes a gente cede um para o outro e os dois correm juntos. Veio um momento que você faz aquela casa grandona, porque você fala, agora eu preciso de bastante espaço. Veio um momento que você pode ter 2 carros, que você fala, agora preciso de um, preciso de outro. Mas chega um momento que você diz, olha, a casa grandona está acabando com a minha esposa e ela não está dando conta mais da casa, porque hoje, com a lei da empregada doméstica, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, o senhor fica entre a cruz e a espada. O que fazer? O que fazer? É hora de conversar. Vamos diminuir o tamanho da casa, vamos vender, comprar uma menor, vamos deixar um carro só porque a manutenção está muito cara. A doença às vezes toma todo o recurso, ou parte do recurso, para que você cuide do casal. Então, eu acho que não tem o seu momento de se viver. Na juventude, na média idade e na terceira idade também. Deve-se ter um modo de vivência para que você possa se controlar e não cair no mesmismo, no individualismo, no egoísmo. Eu ia falar, ia ter um pouco de egoísmo, mas foi bem lembrado. Agora eu vou dar um exemplo. Nós temos um casal aqui muito velho, o pastor e a sua esposa. Pastor, há quanto tempo o senhor é casado? Pastor Valdemar, isso? Oi? 48 anos. 48 anos. Com que idade o senhor casou? 26 anos. E ela tinha quantos? 21. 21. Já eram velhos, hein? Há 48 anos, mulher se casava com 17. Eu não era nascido ainda. Oi? Eu não era nascido. Nem eu. Mas eu vou contar uma coisa. Há muitos anos atrás, os casais começavam primeiro a namorar mais jovem. E o namoro tinha o objetivo de se preparar para um casamento. Tinham namoros que davam certo e tinham namoros que não davam. Claro. Mas o objetivo do namoro é o casamento. Hoje o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas só vão casar depois de conseguirem realizar os seus planos. Depois que eu conseguir uma faculdade, a mulher pensando a mesma coisa. É o individualismo dos dois. Ninguém quer casar com 18 anos de idade e construir os seus sonhos juntos. Outro dia eu estava conversando com um irmão de Guarulhos, que ele começou a namorar a esposa dele. Ela tinha uns 15 anos de idade, ele devia ter os seus 17, 18. Namoraram durante uns 4 anos, casaram, e hoje eles são casados há muito tempo e são dos pilares dessa igreja. E ele uma vez estava me contando exatamente a história da vida dela, que é o seguinte: quando nós nos conhecemos, éramos 2 crianças, não tínhamos individualidade, não tínhamos malícia, não tínhamos aquela ganância de querer ter coisas. Então, o que nós aprendíamos juntos. Aprendíamos a ter o mesmo gosto, aprendíamos a ter as mesmas vontades, aprendíamos a ter até as mesmas ambições, porque nós nos desenvolvemos juntos, nós crescemos juntos. O que está acontecendo nos dias de hoje, por influência do mundo, é que o amor está esfriando. Está lá em Mateus 24:12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é isso que está acontecendo. O amor está esfriando por causa da iniquidade, da individualidade e do egoísmo. Eu estou vendo isso na igreja. Eu vejo o irmão da igreja que dá glória a Deus, faz repeté, chora, canta, prega, e depois fala: eu não crio minha filha para ser dona de casa. Sim. Não estou querendo dizer que a mulher necessariamente tem que ser dona de casa. A palavra de Deus fala alguma coisa direta ou indiretamente?
mulher tem que ser dona de casa. Não fala. Historicamente, a mulher era dona de casa, por quê? Por causa do espírito belicista do ser humano, o homem saía para guerrear. E a mulher tinha que cuidar dos filhos, da casa, da plantação, enquanto o homem saía para a guerra. Esse belicismo do ser humano que levou a cultura do cabra macho. Porque quem comandava as guerras não era o povo comum. Eu não sou comunista, mas Lenin falava uma coisa muito interessante. Ele falava que a guerra é a burguesia de um país contra a burguesia de outro país, onde o proletariado morre. Mas a guerra é mais ou menos isso. É a liderança de um grupo contra a liderança de outro grupo, onde os seus liderados morrem. E os líderes ficam lá bonzinhos, só vendo, até lamentando a morte de um ou de outro, mas só analisando a estatística de morte. Então esses líderes, essas pessoas gananciosas, essas pessoas formadoras de opinião, elas, para estimular o belicismo, ela estimula esse tipo de valor. Não aceita desaforo. Mulher, se me falar isso, eu quebro os dentes. Isso é cultural. É uma cultura que vem de fora e está sendo implantada na igreja. Certo? Aliás, o crente não devia nem guerrear. Certo? Essa cultura belicista é o que está entrando nas famílias, inclusive dentro da igreja. Todo mundo quer ter uma arma em casa. Eu sei porque a minha carreira é carreira policial. E a carreira policial me dá direito a ter uma pistola .40. E todo mundo quer ver essa pistola. Que legal, né? Meu irmão crente, viu? Ah, eu também queria ter uma pistola dessa. Mas para que você quer ter uma pistola dessa? Para me defender. Pistola para defender? Para pensar. Defesa é escudo. Defesa é muro. Defesa é colete à prova de bala. Defesa é fugir. Arma é para matar. Ela foi inventada para a única coisa. Não é para me defender, não. Quem inventou para matar. Então não tem, isso daí é um eufemismo. É uma inversão de valores. E dentro da igreja essa mentalidade belicista existe. E dentro da família também. Agora nós vamos falar da lascívia. Já falamos tanto da individualidade do homem quanto da individualidade da mulher. Falamos do sonho de cada um. É aquela música de um cantor chamado Fábio Júnior que diz: eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém, dos meus planos. É isso que nós vemos hoje. Ninguém quer crescer junto. Ninguém quer fundar uma família e crescer junto. Todos os jovens, me desculpem os jovens aqui, que eu encontro. Quando é que vocês vão casar? Ah, primeiro eu quero ter minha casa. Meu pai criou 4 médicos. 4 médicos. 3 estudaram em universidades gratuitas. 1 estudou numa universidade paga. Meu pai, ele ganha o salário que eu ganho em um dos empregos. O salário do médico legista é o mesmo salário do delegado. Certo? E médico legista é um dos meus empregos. Meu pai é aposentado como delegado de polícia. É o mesmo salário. Ele criou 4 filhos médicos. Quando ele casou, ele tinha casa? Não. Foi morar de aluguel. E eu lembro da casa que nós moramos, quando ele casou, porque ficamos alguns anos lá. Nós usávamos um chuveiro que tinha o apelido de Tiradentes. Alguém lembra desse chuveiro? Tiradentes? Aquele chuveiro de zinco que você tinha que pendurar no... A casa não tinha água, não, tinha água. Era uma casa privilegiada, ela tinha água. Ela tinha uma torneira lá na frente. Lá na entrada, onde fica o registro, tinha uma torneira. Lá dentro ela não tinha encanamento. Porque era uma casa até boa, mas era uma casa no interior de São Paulo, que inicialmente a água
Era água de poço. Aí quando chegou a água encanada naquela rua, o dono da casa que alugava, ele instalou uma torneira lá na frente. Instalou um encanamento que levasse água dentro de casa. Então toda vez que precisava de água, ia lá na frente, enchia um balde, trazia para dentro. E eu lembro bem do chuveiro Tiradentes. Minha mãe esquentava lá. Ah, sim. Lembro que a minha mãe sempre teve fogão a gás. Mas a mãe da minha mãe tinha aquele fogão de lenha. Lembra aquele todinho de vermelhão? Parecia e tinha aquela chapa. Minha avó cozinhava em fogão de lenha. Mas espera aí. E a sua avó era pobre? Não. Minha avó ela teve 4 filhas e um filho, né? Esse filho é médico. Estudou numa faculdade de medicina muito caro. Minha avó e meu avô conseguiram sustentar ele. Não eram pobres. Eles sabiam se virar nisso. Agora tem gente que não marca o casamento enquanto não entregar o seu apartamento. Mas a gente quer morar no que é meu. O que é seu é o amor de Deus. O que é seu é o castelo forte. Você tem que habitar no castelo forte de Jesus Cristo e não debaixo de 4 paredes. Se você tem um castelo forte de Jesus Cristo, as paredes que você precisa acontecerão. O sustento que você quer acontecerá. Pode falar. Irmão, todo extremismo é perigoso. Todo excesso. Então, a pessoa, para se casar, primeiro quer se formar, quer ter seu diploma e fazer sua vida financeira, talvez ele vá se casar muito tarde, talvez nem consiga. Mas também casar sem a mínima condição, ele vai criar um problema para a própria família. Eu tive uma igreja e um moço me chamou e disse: pastor, o senhor ora por mim, porque eu vou me casar, já marquei o casamento, e eu não consigo uma casa para alugar. Quando eu acho alguma, minha ficha não é aprovada. Ou o aluguel está além das minhas possibilidades. Vai acontecer os 2 casos. Sinceramente, a minha família falou: então não casa, irmão, sem condição não casa. Pelo menos a mínima condição. Concordo com o irmão que não precisa do exagero, né? Só depois que me formar, depois que eu tiver minha casa paga, talvez isso não seja necessário. O casal pode juntos progredirem, aí já entra outra questão de filhos. Se vier filho no princípio, já cria uma dificuldade também. Então é um assunto bastante delicado. É um assunto delicado, mas assim, o problema não está tanto na condição. O problema está no desejo. O problema está em investir no materialismo. É lógico que, primeiro, você tem que raciocinar. Eu vou falar pelos homens, não vou falar pelas mulheres. Você tem que raciocinar o seguinte: você está tirando aquela moça de um conforto. Você não vai tirar ela de um conforto para dar uma situação pior. É muito ruim, certo? A menos que ela realmente abra mão disso pelo amor que ela sinta por você. Aí é de comum acordo entre os dois. Mas é lógico, é obrigação do homem procurar dar, no mínimo, um conforto semelhante ao que ela tem. Agora, esse irmão que não está conseguindo alugar, ou o aluguel está muito caro, ou a ficha não aprova, primeiro, pode ser um sinal de que isso não é de Deus. Já começa por aí. Segundo, não tem condição, aí é que entra. Você tem que ser aquilo que você é. Nós já discutimos aqui que o padrão de pessoa bem-sucedida, quem faz é o inimigo. E muitas igrejas evangélicas por aí estão aproveitando esse padrão de pessoa bem-sucedida para divulgar a prosperidade. Igrejas essas que agora, eu fiquei sabendo hoje no jornal que Angola falou: aqui não entra. Fechou, né? Já falou: aqui não. Quem ia fazer pergunta? O irmão estava falando, inclusive essa semana meu sobrinho já namora com a noiva dele há algum tempo. Falei: quando você vai casar? Ele falou: em agosto. Falei: nesse ano, falou: em agosto de Deus. Irmão, o senhor falou a respeito da pistola e o senhor tem ela porque o seu exercício anterior dá direito a ter ela. E os presbíteros têm ela e desejam ela, que é para se defender.
Nesse caso, o irmão não precisa dela para se defender. Tem ela por um exercício e permissão. Mas... Aliás, eu nem tenho. Aliás, na verdade, eu já tive uma que depois, com a nova lei do desarmamento, foi devolvida para a Delegacia Geral, e aí me deu direito a uma outra. Eu estou com o ofício do meu chefe imediato, está até amarelo lá, esse ofício deve estar há uns 8 anos na gaveta em casa, que me dá direito a ir buscar uma novinha, tá? Então, mas não fui buscar. Então, irmão, os outros desejam uma daquela para se defender. O irmão é certo que não precisa. Tem porque tem direito. Tem uma coisa em casa, assim, digamos, perigosa, que está nas suas mãos, porque o senhor tem direito, o senhor não precisa dela para se defender. Se não tem nada contra o senhor ficar sem ela, por que não ficar sem ela? Porque o senhor não precisa dela. Mas ela não tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu falei que eu tenho direito. Sim, o senhor Eu tenho direito, deixa eu explicar. No meu cargo, eu tenho direito de receber do Estado uma pistola dessa. Para ter essa pistola, eu tenho que fazer um curso, que eu já fiz, na Academia de Polícia Civil. Fiz esse curso, eles me deram um certificado. Eu sou habilitado com o uso da pistola. Com esse certificado e com o ofício do meu chefe imediato, eu vou lá na Brigadeiro Tobias, na Delegacia Geral, mostro os dois e eles me dão uma pistola na caixa novinha, comprada pelo dinheiro do contribuinte. Então, eu tenho esse direito. Só que eu nunca fui, isso já faz 8 anos, eu nunca fui buscar essa pistola. Por quê? Porque eu acho, pistoria para cirurgião, chupeta é para nenê, e arma é para polícia ou para bandido. Tá? Então, embora a minha carreira seja uma carreira policial, a minha carreira não tem confronto com bandido, a minha carreira não faz policiamento ostensivo, embora seja uma carreira policial. Então por que eu vou ter uma coisa dessa? Bom, então o senhor não tem, que o senhor graças a Deus. A que o senhor mostrava para os crentes, eles desejavam que até mesmo era para a senhora não entendeu, eu já falei, irmã. Eu tive uma, tá bom, e eu devolvi. Tá bom. Agora eu tenho direito a outra, tá bom, eu não fui pegar, então eu não tenho. Então entrega esses direitos para Jesus e esquece eles. Amém. É o que nós discutimos. Castelo Forte não é essa pistola. Castelo Forte é o nosso Deus. Exatamente. Serviço reservado. Não. Os juízes têm, os promotores têm, sim. Mas, por exemplo, eu vou contar uma história. Eu vou contar. Estou falando sua atividade. Tá. Peraí, irmã. Irmã, pera um pouquinho. Eu vou contar uma história para vocês. Deixa ela falar. Não, eu entendi o que ela falou. A internet saiu? Não, eu só fiz uma pergunta a ele, para ficar bem esclarecido, porque o serviço dele na polícia, a atividade dele, é eu não sei, eu conheço assim, serviço reservado da polícia, que ele não atua como os policiais, é o que ele... Não, sim, do mesmo jeito que o juiz tem direito a uma arma, o promotor tem direito, certo? Não, eles têm direito. Agora, o que eu estou querendo dizer é a mentalidade belicista das pessoas. Entendeu? As pessoas querem aumentar o seu poder, o poder do seu braço, com uma arma na mão. Quando que o verdadeiro cristão tem que aumentar o seu poder seguindo as palavras de Deus. É o que esse hino nos contou, o que é o verdadeiro Castelo Forte. Certo? Pode falar. Doutor Alexandre, você falou a questão do obedecer, não é? Das pessoas. Mas voltando um pouco atrás, eu li um artigo, inclusive até puxei na internet, não sei se o Garamoro conhece, a maioria vocês não conhecem, um filósofo chamado Zenófades, né? Acho que é Zenófades. Ele escreveu é isso? Zenófades, acho. Zenófades? Tem o Zenófades e o Xenófades? É esse outro aí. Xenófades. Isso. E uma doutora da Universidade do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, a UFEJ, escreveu um trabalho direcionado às famílias
brasileiro. Eu acho que é o segundo artigo, foi a última obra dele que foi traduzida para o português no Brasil. E ele comenta, né, o diálogo de Sócrates, a criação da família, o papel da mulher e o papel da família. Voltando lá à questão do Ed, não tinha casa. Não é? O casal vivia ali no jardim, na floresta, né? Não tinha casa. Então, qual o papel da mulher seria? Por exemplo, eu saio 3 horas da madrugada para trabalhar, volto às 20, 40 da noite. E então eu vou falar assim, não, fica aí com as crianças e quando voltarem, vou fazer comida, vou cuidar da casa. Então a mulher é uma ajudadora, ela tem que ter um papel específico. Aquela que é executiva, aqueles que tem trabalho, tem estudar no carro, empresa, funcionário público, consegue pagar um empregado, bom, não vai ter esse problema que vai ter um empregado lá, alguém cuidando da família. Mas aqueles que não tem, falando da questão do pobre, do assalariado, a mulher leva a criança na escola, faz a comida, lava a roupa, cuida da casa, a família simples, é isso aí. E o marido vai à luta, E o filósofo lá, ele fala, eu achei interessante, ele comentando isso, que o homem saía para buscar o alimento e a mulher ficava em casa. Então, ela ia buscar a água, ela preparava o alimento e cuidava da família. Eu achei interessante aquilo ali. Interessante é o seguinte, qual é o verdadeiro, um dos assuntos que nós damos no curso que nós fazemos aqui para casais, uma das aulas é no sentido do papéis. Os papéis, eles têm que ser definidos de comum acordo. É lógico, tem coisas que a própria natureza impede. Um homem não pode ser mãe. Um homem não pode dar o peito para o filho, mamar, mas pode dar uma mamadeira se a mãe estiver no banheiro. Tem homem cristão que espera a mãe sair do banheiro e deixa a criança gritando para a criança dar mamadeira quando tomar mamadeira quando a mãe sair do banheiro. Isso é um absurdo, ainda mais para o cristão. É essa a crítica. Agora, os papéis, o homem tem que trabalhar. Não faz muito tempo, num governo de um presidente aí, que nós tivemos, tem muita gente que tem saudade daquele presidente em relação aos atuais, mas aquele presidente naquela época, nós tivemos um grande desemprego. Então teve muito homem que não tinha emprego e que a mulher tinha. Certo? Então teve muito homem que entrou em parafuso por causa daquele fetichismo. O homem tem que prover o lar. Não, o homem tem que ser o responsável pelo lar. Então tem muito irmão, muito casamento dentro da igreja que não está certo, porque a esposa ganha mais do que ele. A esposa pode ganhar até 10 vezes mais do que ele. Eu oro a Deus, ai Senhor, eu queria ter uma esposa, porque ela não trabalha fora, eu queria tanto que ela arrumasse um emprego, e de preferência ganhasse mais do que eu. Para mim seria uma bênção, não seria uma humilhação. Certo? Uma bênção, glória a Deus, minha esposa ganhando o que eu ganho mais do que eu. Não é que humilhante não é humilhante, mas o responsável pela casa continua sendo eu. O anjo da igreja é o pastor. Ele é o homem mais rico da igreja? De jeito nenhum. O pastor não é o homem mais rico da igreja, não é quem tem o maior salário, mas ele é o responsável por aquelas almas. O responsável pelo lar tem que ter um homem. Ele é o provedor. Irmão Clóvis. O irmão Clóvis passou quantos anos desempregado, irmão? O irmão Clóvis passou quantos anos desempregado? Quantos irmãos aqui passaram nessa época desempregados? E a fonte de renda da família é o emprego da esposa. Nós vivemos isso. Doutor Alexandre, acontece o seguinte: eu fiquei 5 anos desempregado. 5 anos? 5. Tomei de 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? E isso aí é um testemunho que eu dou. Eu nunca fiquei devendo para ninguém, nunca precisei pedir para ninguém, até para minha família eu me reservava. Tá? E aí eu vou complementar pelo seguinte, e aí eu dei graças a Deus que eu casei com 34 anos, mas queria ter minha casa. Para numa hora dessas aí você não ficar totalmente descoberto. Nisso eu discordo, nesse casar de qualquer jeito assim, eu acho meio estranho.
Sabe? Porque nesse período aí, eu dei graças a Deus que eu tinha minha casa. Sabe? Então, eu fico com o pé atrás com esse negócio de casar cedo. Eu até gostaria de casar bem mais cedo. Porque eu acho que com 34 anos, a pessoa está muito madura, sabe bem o que quer, não sonha tanto. Tá? Eu acho que uma idade mais baixa, Existe mais responsabilidade na idade maior? Na verdade, eu não estou criticando, eu estou citando um fenômeno que nós estamos vivendo hoje, certo? Agora, não é proibido você ter sua casa. Agora, tem gente que espera 10 anos, 12 anos, tem grandes namoros que são união por conveniência. E nós que somos homens, nós sabemos disso. Homem adora desfilar com uma mulher do lado, principalmente se for bonita, tá? Homem adora usar a mulher de cartão de visita, certo? Por isso que muitas vezes tem essas barbaridades que nós vemos aí, homicídios, porque a mulher quis acabar com o relacionamento. Porque chega uma hora que a mulher sente que ela é um simples cartão de visita na vida dele. É nessa hora que ela quer cair fora. Isso nós vemos na igreja também, tá? Pode falar. Se atesse mais que a Bíblia tem muito a falar sobre o casal, a gente na escola a aula está acabando, a gente não consegue biblicamente discutir o assunto. Claro. Voltemos à Bíblia. O que a Bíblia fala quando nós falamos de individualismo? É o último versículo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vanglórias. Invejando, isso existe? Existe sim. Eu fui casado com uma pessoa que competia comigo, quem era melhor. Ela tinha o hábito de competir comigo, Deus a levou. Ela tinha o hábito de competir comigo, quem era melhor. Ela trabalhava no mesmo lugar que eu. Eu sou formado em medicina, era formado em odontologia. Mas ela queria cada vez mais. Se acontecia alguma coisa, algum sucesso profissional da minha parte, isso estimulava ela a ter sucesso também. Ela não compartilhava do meu sucesso. E eu não vou dizer, peraí, eu não era crente na época, lógico. Eu não vou dizer que a culpa é dela, não. Eu também fazia isso. Existia uma competição entre nós. Quem era melhor em tudo. Quem era melhor, quem ganhava mais, quem tinha mais título, quem tinha mais estudo, quem tinha mais conhecimento, quem tinha mais habilidade. Era uma disputa entre duas pessoas. E quando que um casal deve ser uma só carne, uma só vida, compartilhamento, uma comunhão, o sucesso de um é o sucesso de outro. Um tem que estimular o outro, um tem que ajudar o outro. Deus na Bíblia falou bem claro: far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei alguém que te complete. O termo hebraico de adjutora, ele dá uma ideia de, o termo que foi traduzido para adjutora, ele dá uma ideia de circundar, de abraçar, certo? E tem gente que acaba com o relacionamento, sabe por quê? Porque a namorada pega muito no pé. Quem já não ouviu esse termo? Por que você acabou com o namoro? Não pegava muito no meu pé. É bíblico isso. É para pegar no pé, sim. Tá? Quem ia fazer uma pergunta? Pastor, eu vou comentar rapidamente. Um casal frequentava aquela Seixo no Rio há muito tempo. Eu encontrei com eles. Eu falei, por que vocês não procuram uma igreja evangélica, um orientador? Eles foram até o pastor que eu inclusive apresentei. Então, o pastor assim conversou em 5 minutos e falou para ela: eu vou profetizar aqui para você. Se você, falou para a mulher, você está gostando, está adorando essa situação. Ela disse: como ontem meu marido vai, eu vou, eu ajudo, eu luto. Eu faço todo o serviço, deixo calmo, quando ele vai fazer um teste, eu ajudo, faço os currículos. Já falei com meus amigos, ele disse: não, você não quer. Ela começou a ficar irritada. Eu disse: sabe por quê? Porque durante todo esse tempo que ele está sem trabalhar,
você tem se sentido uma vingadora da situação. Você está respondendo para ele, naquele tempo que eu dependia economicamente de você, você me humilhou muito, dizia que eu era um estorvo até dentro de casa, mas ela ficou impressionada, falou, pastor, como que o senhor sabe disso? Como que o senhor soube? Ele que te contou? Ele disse, não, é Deus que está falando. Então agora você nunca mais vai pensar dessa maneira. E ele também vai aprender, ele aprendeu agora que vocês dois são iguais perante Deus nessa situação. É isso que o senhor está falando. Mesmo, outra coisa que é muito comum da parte da mulher, a senhora falou de um termo estorvo, é muito comum a mulher usar termos pesados e magoar. Outro dia eu vi no Facebook, alguém publicou uma frase que diz, devemos ter cuidado para não magoar a pessoa errada. O verdadeiro cristão, ele tem que ter cuidado para não magoar ninguém. Mágoa não é de Deus, certo? É lógico, de vez em quando nós magoamos alguém. Para isso que nós temos também saber pedir perdão, tá? Mas mágoa não é de Deus. Então, mesmo aquele marido vagabundo que não sai de casa, não se mexe, está desempregado há muitos anos, aí de repente aparece uma oportunidade de emprego, mas não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus tem. Oi? Não é uma mulher que aguente. Sim, mas usar termos, você é um estorvo, você é um vagabundo, você tomar Deus. Tem como ela falar, tem como ela dar o tapa com luva de pelica, com luva de boxe, com soco inglês, é pesado. Doutora Alessandra. É que eu ia voltar à Bíblia. Eu conheci um casal, o irmão perdeu o emprego e apareceu oportunidade de emprego fora da área dele. E ele dizia, eu não me caso com a... Como chama a mulher de Abraão? A segunda lá? Ketura. Não. A escrava. Agar. Eu não me caso com a Agar, eu só quero a Sara. Enquanto a Sara, a Agar eu não quero. Quer dizer, eu não queria um trabalho fora da área dele. Ele ficou muito tempo, até quando eu saí de lá, ele estava desempregado ainda. E a mulher ficava todo dia na igreja chorando e pedindo oração, porque não aguentava mais a humilhação e o sofrimento. Com certeza. Eu cheguei nessa igreja aqui no ano de 1994, que foi o ano que esse presidente começou, primeiro com aquele plano dele lá, que controlou a inflação, mas levou ao grande desemprego. E realmente, a maioria dos pedidos de oração era porta de emprego. Hoje, existem esses pedidos? Existem. Um ou outro. Muitos pedidos aqui, mas não é a predominância. Nós vivemos essa época. Nós tivemos muitos irmãos que foram sustentados pela esposa, certo? Mas tivemos irmãos que não abandonaram, primeiro, a vontade de procurar um serviço, e também o fato de estar desempregado, não abandonaram a obra de Deus, certo? Conheço muitos irmãos que sempre aqui estiveram, sempre aqui congregaram e sempre aqui trabalharam, mesmo numa situação de penúria. Agora vamos falar da parte da lascívia, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Aí o pessoal fala de internet, o pessoal fala de Rede Globo, de Salve Jorge. Como é que vocês sabem de Salve Jorge? De vez em quando eu entro na internet e eu vejo Glória Pérez vai matar determinado personagem. Eu vejo essa notícia na manchete e deixo o passo. Quem é esse personagem? Eu não sei, eu não assisto essa novela. Todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo critica o Salve Jorge, que é uma saudação umbandística, que nós temos que... E porque o Silas Malafaia cai em cima do Salve Jorge, mas todo mundo assiste. E porque Big Brother Brasil, todo mundo assiste. O inimigo não é a Rede Globo,
O inimigo é nós que nos escandalizamos com os nossos olhos e não queremos tirá-lo fora. O inimigo somos nós. Prostituição, lascívia, porneia, tudo isso já existia desde o Velho Testamento. Com quem Saul foi se envolver? Com quem? Com uma prostituta? Saul não. Sansão, desculpa. Com uma prostituta. E a prostituta pegou ele pela orelha e... Hein? Trabalhou ele. Tudo isso aconteceu. Deus nos deu um sentimento chamado libido. Alguém sabe a explicação do que é libido? Libido é a vontade que nós temos de se relacionar. Qual o objetivo de Deus ter dado a libido para o ser humano? Primeiro, a multiplicação. Para que a igreja se multiplique. Isso é ordenança de Deus, a igreja se multiplicar. E eu cumpri essa ordenança de Deus. Eu tenho 3 filhos. 3, né? É 3. Então, é o mínimo. E desculpa, é o mínimo que tem que ter. Se é para multiplicar, casal com 2 não multiplicou. Não, matemática básica, 2 mais 2. Casal com 2 filhos não multiplicou. Casal com um filho só está diminuindo a população da terra. Casal com filho nenhum, então, eu penso nesse sentido. Tem várias interpretações, não vamos polemizar aqui. Mas é matemática básica. Se um casal quer multiplicar, tem que ter pelo menos, daí tem que sair pelo menos 3, senão não multiplica. Certo? Ah, mas eu quero ter 2 e tenho subsídio bíblico para isso. Tudo bem, se tiver subsídio bíblico para isso, é em outro lugar da Bíblia. Nós não vamos agora fazer uma exegese bíblica disso. Tá? Mas em relação à ordenança crescer e multiplicar, pelo menos 3. É matemática básica. Certo? Não precisa ser muito estudado em matemática para ver isso daí. Para ter multiplicação de 2 tem que sair no mínimo 3. Então, se sair menos que isso, não está multiplicando. Certo? Bom. Mas tem formas de multiplicar. Bom, tem outras formas de multiplicar. Tudo bem. Ajudando. Você não pode ter filho. Tem várias. Mas aí é uma outra discussão. Mas a palavra de Deus é clara nesse sentido. Certo? Não ter filhos por opção, sinceramente eu acho que isso não é de Deus. Não ter filho porque Deus impediu que tivesse, impediu, tudo bem. Deus pode fechar a mata de quem Ele quiser, ou tornar um homem estéril, fazer com que um homem estéril, ou Deus pode fazer um milagre de transformar um homem estéril num homem fértil, como Ele fez com a mulher de Abraão. Ele também fez isso, certo? Deus tem o poder de tudo. Agora, não querer ter filhos por opção, eu acho que não é de Deus. Amém? Quem ia fazer uma pergunta? Eu vi um casal jovem, mais ou menos de 30 anos de idade. Eles declararam na televisão que eles opinaram a não ter filhos, mas estão criando cachorro. Tem um casal de cachorro, entendeu? O macho e a fêmea. E eles disseram: nós temos saúde e tudo, mas optamos não ter filho. Filho dá muito trabalho, disseram ele. Então tem 2 cachorros. Você vê como é? Não, eu tenho um casal amigo meu. Ele é um advogado bem sucedido e ela é uma fonoaudióloga bem sucedida. Eles não, por opção, eles resolveram não ter filhos. Eles criam. É um bicho importado dos Estados Unidos. O nome é ferret. É um gambá, parece um gambá. Parece um gambá, né? É um gambá. É um gambá. Eles têm, você vai na casa deles, você vê aqueles andando para lá e correndo para lá e para cá. Tem outro nome. Eles têm uns 10. É um gambá. Nos Estados Unidos é ferret. Aqui é o famoso furão. Furão. Mas é um gambá. É um gambá. Não é mais bonito para gambá. Eles têm um monte daqueles gambá correndo para lá e para cá. E preferem não ter filho para gambá. Amém? Agora, nós falamos de libido. O objetivo da libido foi a procriação e o prazer do casal. Certo? Não é pecado você ter relacionamento íntimo
por prazer. Senão, eu estou pecando já. Não, qualquer um está pecando. Os filhos já não têm mais filho, a mulher já está na menopausa. Não pode. Porque, se não é para não, é para o casal, pode ter prazer. Deus nos deu o paladar para que possamos nos nutrir, manter a máquina funcionando e também para ter prazer. Eu costumo citar um exemplo, senão o certo é a gente comer o bonzo, ração de cachorro. A ração de cachorro tem todos os nutrientes, tem todos os nutrientes que nós precisamos. Está certinho, balanceado, tem todas as proteínas, vitaminas, sais minerais e tal. Então, não é para ter prazer, comer só para se nutrir. Então vamos comer ração de cachorro. Ou alguma outra coisa do tipo, certo? Água, sede, nós podemos ter prazer na sede também. Uma aguinha gelada, no calor, um refrigerante. Claro, nós podemos ter prazer. Por isso que Deus nos deu o paladar, senão Ele não nos daria. Então, nós podemos ter prazer no relacionamento íntimo. Agora, prazer sadio. A palavra de Deus, ela ensina claramente, que só é válido o relacionamento íntimo dentro do casamento. Mas onde ela fala assim, direitinho, não. Mas todo mundo que teve relacionamento fora do casamento, dentro da palavra de Deus, o que aconteceu? Coisa ruim. Sofreu consequência. Amém? Amém. O neném vai cantar, neném? Não. Então, por conta do tempo, eu vou encerrar. Teria muitas mais coisas a se falar, mas nós precisamos lembrar o seguinte: principalmente o individualismo e a falta de temor de Deus é o que está destruindo a nossa família. Esqueça o individualismo, esqueça o sucesso pessoal, esqueça as coisas pessoais, abraça-se a Deus, certo? Internet existe, sempre existiu. O pecado sempre está passando do lado e sempre passou. Você só vai ter contato com o pecado se você quiser, certo? Eu vejo também no Facebook, de vez em quando, alguém coloca uma foto, já vi várias vezes essa foto, que é uma moça de calça apertada e um rapaz, provavelmente católico, porque ele estava rezando na frente. E a turma criticando a roupa da moça dentro da igreja. Sim, eu critico a roupa da moça. Não estou falando que a moça está certa em usar aquela roupa dentro da igreja. Mas critico a pessoa que olha. Entendeu? A palavra de Deus é clara. Se o seu olho escandaliza, arranque-o fora. Se naquele lugar tem uma moça de calça apertada na sua frente, vá para aí para o lugar se aquilo está te incomodando. Não vai criticar a atitude da moça. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos internautas pela participação.